Dando início à nossa reunião, peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda à chamada. O vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Nós recebemos um ofício pela casa, ausência justificada através do ofício número 001/2021. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Presente. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Por haver número legal, sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda força e poder, declaro aberta a primeira sessão ordinária deste dia 4 de janeiro de 2021. De acordo com o artigo 92 do Regimento Interno, procedemos à execução do hino nacional e do hino de Piauí, nessa primeira sessão ordinária de 2021. Convidamos os presentes para, de pé, ouvirmos a execução dos hinos.
tua gente esperançosa te proclama uma princesa. Os heróis do teu passado já previam tua glória, e teus filhos muito amados hão de guardar a sua história. Hoje amanheceu festivo, as plagas se transformam em rosas, o sol a brilhar nas ervas aquece as alterosas, as bandeiras hasteadas. Pio e meu relicário, unidos no mesmo abraço, festejamos teu aniversário. Minha terra és majestosa, o teu nome é realeza, porque tua gente esperançosa te proclama uma princesa. Os heróis do teu passado já previam tua glória, e teus filhos muito amados hão de guardar a sua história. Minha terra és majestosa, o teu nome é realeza, porque tua gente esperançosa te proclama uma princesa. Os heróis do teu passado já previam tua glória, e teus filhos muito amados hão de guardar a sua história. Peço ao vereador Gilvan que faça a leitura do Santo Evangelho. Evangelho segundo Mateus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama se espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindo da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação.
Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido, expedido e proporções encaminhado à mesa. Correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 377/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, senhor Adeberto José de Mello, gestão 2017-2020, encaminhado a essa Casa a Lei número 2516 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021. Lei número 2517 de 2020, que autoriza a liberação de recursos, contribuições e auxílio financeiro no exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. E a Lei número 2518 de 2020, que regulamenta a Lei número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica no município de Piuí. Ofício número 208 de 2020, de autoria do diretor executivo do SAI de Piuí, encaminhado documentação referente à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de novembro de 2020, para apreciação e análise dessa Casa Legislativa. Edital de convocação para a primeira sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de janeiro de 2021. Memorando número 094 de 2020, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, encaminhado ao plenário o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do Poder Legislativo referentes ao mês de outubro e novembro de 2020. Ofício número 207 de 2020, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, encaminhado ao chefe do Poder Executivo, as proposições de leis números 065/2020, que autoriza a liberação de recursos, contribuições e auxílio financeiro no exercício financeiro de 2021 e dá outras providências, e 066 de 2020, que regulamenta a Lei número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica no município de Piuí. Ofícios número 208 de 2020, 209 de 2000/202, 210/2020, memorando número 99 de 2020, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, biênio 2019-2020, encaminhando a Promotoria de Justiça da Comarca de Piuí ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao chefe do Poder Executivo e ao vereador representante, denunciante, José Antônio Camargo Júnior, cópia na íntegra em DVD, no formato PDF, do processo representação número 003 de 2020, referente à apuração de suspeitas irregularidades na desapropriação de uma área construída de 1.000 metros quadrados de campos, situado na fazenda Taboão, com a finalidade de construção e abrigo do reservatório de armazenamento e distribuição de água pelo SAAI Piuí. Ofícios número 211/2020, 212/202, 213/2020, 214/2020, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, encaminhada à Promotoria de Justiça da Comarca de Piuí, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao chefe do Poder Executivo e ao representante denunciante, senhor Eduardo de Assis, cópia na íntegra em DVD, no formato PDF, do processo representação número 002/2020,
referente à denúncia para apuração de suspeitas irregularidades na aquisição de um terreno rural situado na fazenda Córrego da Porteira, antigo lixão do município. Ofício número 215 de 2020, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, encaminhado à presidente da Associação das Mulheres de Peito, senhora Maria Zilma de Oliveira, Mariano Ribeiro, cópia na íntegra em DVD do projeto de lei número 054 de 2018 e ata da reunião de conciliação conforme solicitado. Ofício número 216 de 2020, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, encaminhado ao chefe do Poder Executivo, a emenda à Lei Orgânica Municipal 10 de 2020, para conhecimento. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Excelentíssimo senhor presidente, não há inscritos para o pequeno expediente. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Excelentíssimo senhor presidente, eu mesmo me inscrevi para o uso da palavra do grande expediente. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Casa, o senhor Reinaldo dos Reis, a quem cumprimento todos os demais vereadores. E eu gostaria de ser breve no uso dessa oportunidade da palavra, mas pontuar 3 assuntos que são de grande importância. Primeiro, eu queria me solidarizar às famílias enlutadas do trágico acidente envolvendo uma cabeça d'água, recentemente agora, no Turvo, nos cânions, e nós tivemos ali o trabalho empenhado do Corpo de Bombeiro, das autoridades policiais, do resgate, das autoridades de salvamento. E eu venho aqui na autoridade hoje constituída do Poder Legislativo pedir que providências sejam tomadas para que novos acontecimentos como esse não venham a acontecer novamente naquele lugar. Estamos convivendo com cenas repetidas, estamos convivendo com acontecimentos de fatos sinistros naquele lugar, aonde precisamos conscientizar a nossa população, conscientizar os turistas, sinalizar melhor aquelas áreas de acesso para que os turistas possam ser melhor informados sobre a direção que eles estão percorrendo e trabalhar em prol também de garantir medidas de segurança para as pessoas que fazem uso daquela área, Então eu deixo aí o meu agradecimento a todas essas autoridades envolvidas. E segundo, eu gostaria de pedir a sensibilidade da população. Nós estamos vendo a imagem de uma cidadã, morava na região ali rural, a Joseana Salete, muitos já receberam essa imagem nos status. Ela está desaparecida desde a data de 5 de dezembro, e a família, ela procura por essa senhora, que para eles é muito importante no contexto familiar deles, Então eu gostaria de pedir a toda a população que se mobilizasse. Eu sei que os veículos mediáticos têm feito o seu papel, que a Polícia Civil, possa trazer com mais rapidez, eu creio, com mais agilidade, assim nós queremos, uma melhor resposta para a população do que realmente aconteceu envolvendo o desaparecimento daquela cidadã, porque para a família parece que os dias não passam, parece que eles estão vivendo uma agonia intensa, e nós contamos com as autoridades civis, militares, as autoridades de resgate, pedindo também a sensibilidade da população para que qualquer informação possa fazer de utilidade pública e ajudar a acalentar essa família, porque esta família está esperando uma resposta, está esperando aí uma posição, que seja favorável, que seja desfavorável, mas pelo menos eles querem ter a dignidade de ter essa situação solucionada. E para encerrar minha fala, na terceira colocação, eu levantei durante a campanha eleitoral, e como eu disse, campanha eleitoral ela acaba no dia 15 de novembro, porque agora nós começamos os desafios que nos vêm adiante do nosso caminho.
E com isso eu levantei a bandeira do bairro onde eu moro, né? Os nobres colegas, os nobres Eds sabem muito bem. Eu sou do bairro Vila Grenin, um bairro bem conhecido da nossa cidade, e eu esperaria que ele fosse mais conhecido pelas obras de desenvolvimento que pudessem ter acontecido naquele lugar, mas infelizmente nós convivemos durante anos com o esquecimento do poder público. Nós vemos ali inúmeros lotes aonde, né, os capins, os matos estão tomando conta das entradas das residências, aonde os insetos, os bichos estão adentrando para dentro das casas e comprometendo com ameaça grave as famílias, inclusive crianças que estão sendo expostas a esse perigo. Nós sabemos que a Vila Grenin hoje é um bairro referenciado no número de aumentos consideráveis de dengue e de outras doenças associadas, e não é, né, de segredo de nenhum dos nobres colegas que aquele bairro vem de uma história muito sofrida, de pessoas, né, que sofreram desvantagens sociais mediante ao contexto da vida, mas estão ali trabalhando e lutando para garantir o seu sustento, para ganhar o seu pão de cada dia. E nós vimos recentemente, agora no mês de dezembro, que o ex-prefeito, né, Adeberto José de Mello, ele iniciou ali a obra, né, de início de pavimentação com bloquete da famosa Rua 8, né, porque todo mundo, né, usou o jargão da Rua 8, e falando sobre ele nas campanhas eleitorais, e infelizmente está depravável a situação da Rua 8 no bairro Vila Grenin, porque hoje, em tempos chuvosos, é impossível um veículo transitar por aquele local sem se atolar, sem correr o risco de acidentar, sem correr o risco de expor a sua família. É difícil percorrer aquele lugar até mesmo a pé, porque quando está muito quente, a poeira nos sobrevém e a gente fica todo empoeirado. Quem tem que pegar aquele trecho para sair na ponte e ter acesso à cidade, sabe que a gente chega lá todo empoeirado. Quem tem um compromisso pessoal para ser realizado, né? Eu muitas vezes já fiz isso, Shirley. Quando eu cheguei lá em cima na ponte, eu tive que ficar batendo os meus pés para poder jogar a poeira fora. Eu estava totalmente empoeirado. Então, isso não é o que nós queremos da administração pública de qualidade. Infelizmente, não sei se tardiamente começaram esta obra, não sei por que demorou-se tanto tempo para iniciar uma obra que já se arrasta há décadas, mas eu gostaria, a sensibilidade do atual Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, que eu acredito que está nos acompanhando nessa reunião esta noite, para que essas obras possam ser tomadas como caráter de prioridade, para que nós possamos trazer o respeito e a dignidade que os moradores da Vila Grenin, do Totonho Tumé, pessoas que precisam usar daquele trajeto, possam usar dele com a garantia de segurança, possam chegar no seu local de destino sem ter que trocar, cortar atalhos, com medo de ser surpreendido pelos buracos. Porque quem for lá, eu tinha até um vídeo no meu celular, e outra hora farei um requerimento para trazer a essa mesa e mostrar aos nobres senhores, que passa-se como se passasse um córrego dentro de uma vala. Fica difícil um carro transitar por cima dessa vala, sem ser surpreendido pelo que há nesse buraco. Então eu peço a sensibilidade do Executivo, para que essas obras possam ser feitas em caráter de prioridade, para que possamos dar continuidade a esta obra, para que seja feita uma obra qualificada, porque não é somente lá, colocar o bloquete lá e saber que daqui 2, 3 meses vai ter que fazer reparos, vai ter que ficar colocando, assentando novamente, costurando, emendando uma obra pública mal feita. Nós precisamos que seja feito bem feito, seja estudado, seja planejado, seja conduzido por pessoas que entendem do processo, para que a obra possa beneficiar. Se é asfalto ou bloquete, eu não vou entrar no mérito, né, dessa decisão, mas o importante é que a obra seja entregue, que aquelas vias, inclusive fui procurado, Carlinhos, por uma moradora daquele bairro que me relatou que do lado da casa dela está parecendo que ela está vivendo no meio de uma floresta, porque do lado da casa dela tem tanto mato,
aonde deveria ser uma via de ligação, que ela está preocupada com a condição da casa e a segurança dos moradores daquela residência. Então nós precisamos desse olhar atencioso da administração pública, iremos cobrar esse posicionamento, convido aos nobres senhores para estarem naquele lugar, para que a gente possa ouvir os cidadãos daquela região, e não só daquela região, porque a gente sabe que Piuí hoje tem alguns outros pontos específicos de mazela do nosso povo, que merecem ser pontuados nessa casa. E enquanto defensor do Poder Legislativo, não me calarei diante das dificuldades do nosso povo nessa mesa. Falarei aqui abertamente ao conhecimento de todos o que precisa ser feito pelo bem da comunidade da nossa sociedade piuiense. Então a Vila Grinim hoje é um sinal de alerta para a população. Eu creio que daqui a alguns dias, né, Fabinho, nós vamos ter a tranquilidade de passar por lá, passar de carro ou a pé e ter a alegria vista no sorriso dos moradores que lá residem. Eu gostaria, né, de pontuar essas 3 pautas que eu trouxe aqui a falar. Gostaria de agradecer a atenção dos senhores. Gostaria de cumprimentar também o prefeito, o vice, né, que tomaram os vossos exercícios nessa segunda-feira, né, na Prefeitura Municipal, e dizer a ele que há muito trabalho pela frente. Quando se tem uma Câmara que se fiscaliza, uma Câmara autêntica, nós seremos olhos do povo, e aquilo que for positivo, conte conosco. Mas aquilo que estiver em desconformidade, nós seremos legisladores autênticos do povo. Muito obrigado pela palavra. Passaremos à ordem do dia. Eleição para a constituição das comissões permanentes dessa Casa Legislativa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. E Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, cujos membros, presidente, vice-presidente, secretário, relator e suplente, serão eleitos para o biênio 2021-2022. Conforme determina o Regimento Interno do Poder Legislativo de Piuí, no seu artigo 34, parágrafo 1º, e artigo 39, parágrafo 2º, as comissões permanentes dessa Casa Legislativa serão constituídas após a eleição da mesa diretora, na primeira reunião da sessão legislativa ordinária. Para a observância dos procedimentos regimentais, solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura dos dispositivos referentes à eleição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Piuí. Das comissões, seção 1, disposições preliminares. Artigo 36. Na constituição das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que participam da Casa. As comissões permanentes serão compostas de 3 membros efetivos e 1 membro suplente, e contarão com presidente, vice-presidente e secretário. Inciso 1º. Cada vereador participará de quantas comissões forem necessárias, sendo-lhe vedado presidir mais de uma. Inciso 2º. Os membros da comissão permanente serão eleitos após a eleição da mesa, por período de 2 anos, considerando-se eleito em caso de empate o vereador do partido ainda não representado em outra comissão, ou o vereador ainda não eleito para nenhuma comissão, ou, finalmente, o vereador mais votado nas eleições municipais. Inciso 3º. Far-se-á a votação separada para cada comissão, adotando-se procedimento físico ou eletrônico, com indicação dos nomes mais votados e da legenda partidária respectiva. Inciso 4º. Na organização das comissões permanentes, obedecer-se-á ao disposto neste regimento, mas não poderão ser eleitos para integrá-las o presidente da Câmara e o vereador que não se achar em exercício. Inciso 5º. O vice-presidente e o secretário somente poderão participar da comissão permanente quando não seja possível compô-la de outra forma adequadamente. Artigo 40.
As comissões permanentes, logo que constituídas, reunir-se-ão para eleger os respectivos presidente, vice-presidente e secretário relator, e prefixar os dias e horas em que se reunirão ordinariamente. Parágrafo único. Em não havendo consenso entre os membros da comissão na escolha dos cargos previsto no capítulo, será realizado o sorteio para a designação dos membros. Procederemos à eleição das comissões permanentes. Cada vereador será chamado por ordem alfabética, devendo indicar 4 membros, 3 efetivos e um suplente para a comissão. Para iniciar a eleição, estaremos escolhendo os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos nobres vereadores. Convido o vereador Carlos Leonel de Oliveira para dar início à votação. A votação vai ser em caráter nominal, né? Cada vereador vai falar os 4 nomes respectivos da comissão. Carlos Leonel, Fábio Novaes, Will Welles e José Wellington. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Carlos Leonel, Fábio Henrique, Wilde Welles e José Wellington. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Carlos Leonel, Fábio Novaes, José Wellington e Wilde Welles. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Carlos Leonel, Fabinho Tulim, Wilde, Welles de Oliveira e José Wellington. Vereador José Antônio Camargo Júnior, ausência justificada. Vereador José Wellington da Silva. Carlos Leonel, Fábio Henrique, Wilde e qual que é o outro? Eu sei, ué. É, suplente eu. Oi? Sim, a nomeação, sim. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Carlos Leonel, Fábio Novaes, José Wellington, Wilde. Vereadora Shirley Laine Gonçalves Faria. Os mesmos nomes já citados. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Carlos Leonel, Fábio Novaes, José Wellington e Wilde. Será procedida a contagem dos votos e posterior proclamação dos eleitos. Carlos Leonel 8, Fábio Novaes 8, José Wellington 8, Wilde 8.
Foram eleitos para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação os seguintes membros: Carlos Leonel, 8 votos. Fábio Novaes, 8 votos. José Wellington, 8 votos. Wilde, 8 votos. Neste momento, escolheremos os membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Convido o vereador Carlos Leonel de Oliveira para dar início à votação. João Marcos, Gilvan, Fábio Novaes e Carlos Leonel. Convido o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Gilvan, Carlos Leonel, Fábio Novaes e João Marcos. Convido o vereador Gilvan Antônio da Silva. Carlos Leonel, Fábio Novaes, Gilvan e João Marcos. Vereador João Marcos Macedo Silveira, Carlos Leonel, Fábio Tulim, Gilvan e João Marcos. Vereador José Antônio Camargo Júnior, ausência justificada. Vereador José Wellington da Silva. Zé Wellington, João Marcos, Gilvan e Fábio. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Carlos Leonel, Fábio Novaes, Gilvan e João Marcos. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. José Wellington, João Marcos, Gilvan e o Fábio. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Carlos Leonel, Fábio Novaes, Gilvan e João Marcos. Será procedida a contagem dos votos e posterior proclamação dos eleitos. Nessa que vai cair no último. Depois Foram eleitos para a Comissão de Finanças e Orçamento Carlos Leonel, 6 votos. Fábio Henrique,
8 votos. Gilvan Antônio, 8 votos. João Marcos, 8 votos. Passamos para a eleição dos membros da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos nobres vereadores. Convido o vereador Carlos Leonel de Oliveira para dar início à votação. Wilde Welles, Fábio Novaes, José Antônio Camargo e José Wellington. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. José Antônio Camargo, José Wellington, Wilde Welles, Fábio Novaes. Vereador Gilvan Antônio da Silva. José Wellington, José Antônio Camargo, Fábio Novaes, Wilde Welles. Vereador João Marcos Macedo Silveira, Wilde Welles, Fábio Tulim, Júnior Camargo e José Wellington. Vereador José Antônio Camargo Júnior, ausente. Ausência justificada. Vereador José Wellington da Silva. Shirley Júnior Camargo, né? José Antônio Camargo. Gilvan e João Marcos. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Wilde, Fábio Novaes, José Antônio Camargo, Zé Wellington. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Shirley, Júnior, Gilvan e João Marcos. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Wilde, Fábio Novaes, José Antônio Camargo e José Wellington. Será procedida a contagem dos votos e posterior proclamação dos eleitos. Foram eleitos para a Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania os seguintes membros: Fábio Henrique, 6 votos. José Antônio Camargo, 8 votos. José Wellington, 6 votos. Wilde Welles, 6 votos.
Por fim, escolheremos os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos nobres vereadores. Convido o vereador Carlos Leonel de Oliveira para dar início à votação. João Marcos, Gilvan, Carlinhos e Shirley. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Carlos Leonel, Gilvan, Shirley e João Marcos. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Shirley, Carlos Leonel, João Marcos e Gilvan Antônio. Vereador João Marcos Macedo Silveira, Shirley, Elaine, Carlos Leonel, Gilvan Antônio e João Marcos. Vereador José Antônio Camargo Júnior, ausência justificada. Vereador José Wellington da Silva. Carlos Leonel, Fábio Tulim, Tulim mesmo, Fabinho. Gilvan e Júnior Boi. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. João Marcos, Gilvan, Carlos Leonel, Shirley. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Carlos Leonel, Fábio Novas, Gilvan e Júnior Boi. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Shirley, Carlos Leonel, Gilvan e João Marcos. Será procedida a contagem dos votos e posterior proclamação dos eleitos. Foram eleitos para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar os seguintes membros: Carlos Leonel, 8 votos. Gilvan Antônio, 8 votos. João Marcos, 6 votos. Shirley Elaine, 6 votos. Suspendo a sessão por 15 minutos, atendendo ao artigo 40 do Regimento Interno, para que os membros de cada comissão permanente possam se reunir e eleger os respectivos presidente, vice-presidente, secretário, relator e suplente, bem como prefixar os dias e horas em que se reunirão ordinariamente.
Retornando os trabalhos, as comissões permanentes elegeram os respectivos presidente, vice-presidente, secretário, relator e suplente, ficando compostas dos seguintes vereadores: Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Carlos Leonel de Oliveira, presidente. Fábio Henrique Novaes, vice-presidente. Wilde Welles de Oliveira, secretário. José Wellington da Silva, suplente. Comissão de Finanças e Orçamento. Fábio Henrique Novaes, presidente. Gilvan Antônio, vice-presidente. João Marcos, secretário relator. Carlos Leonel, suplente. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. José Wellington da Silva, presidente. Fábio Henrique Novaes, vice-presidente. Wilde Welles, secretário relator. José Antônio Camargo, suplente. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Shirley Elaine, presidente. João Marcos, vice-presidente. Gilvan Antônio, secretário relator. Carlos Leonel, suplente. Cada comissão permanente decidirá posteriormente o dia e horário em que se reunirão ordinariamente. Em observância ao ato da presidência número 6/2020, peço ao secretário que faça a chamada dos inscritos para fazer o uso da palavra. Gostaria de convidar à tribuna a senhora Rosélia Silveira, que vai tratar sobre o assunto do Sindicato dos Servidores. Boa noite. Eu acredito que todos já conhecem, né, o Sindicato dos Servidores, o Sempre Piuí. E eu gostaria de cumprimentar, né, vocês, os novos edis, e os que já estão aí, que já me conhecem, que eu fui, nesses últimos 4 anos, a 10ª vereadora dentro das comissões, que eu sou, acho que, se não a única que esteve presente em quase todas as reuniões das comissões, justamente buscando participar de tudo aquilo que é discutido aqui nesta casa, que diz respeito ao funcionalismo público. A gente tem em Piuí em torno de 1.300 servidores. Nós sabemos que são esses servidores que fazem a máquina pública funcionar. E muitas das vezes são desvalorizados. Cada mudança de gestão, nós ficamos com o coração na mão. Gilvan está aí, sabe bem, né, o quanto a gente fica apreensivo com essas mudanças. Espero que essa nova gestão, isso não aconteça de uma forma brusca que prejudique o serviço. E compete a esta casa estar fiscalizando isso. Nós temos algumas leis que garantem os nossos direitos e também ditam os nossos deveres. E isso é a competência de vocês estarem nos ajudando
para que essas normas sejam aplicadas, né? O Estatuto do Servidor, Plano de Carreiras, e o sindicato, eu estou à frente do sindicato desde 2013, já passei por 2 gestões, e nós demonstramos no sindicato o quanto que o trabalho nosso lá ele é imparcial. Para a gente pouco importa quem está sentado nessas cadeiras, a pessoa, né? O lado pessoal, isso para a gente não importa, político menos ainda. O que interessa é o servidor e, consequentemente, a prestação de serviço público, porque é óbvio, né, uma empresa, quando ela valoriza os seus funcionários, o serviço, né, ele tem uma qualidade melhor. E eu gostaria de estar contando com vocês a abertura que o sindicato sempre teve nesta casa. O Wilde já foi presidente, né, daqui da Câmara, eu já estava à frente do sindicato, a gente sempre teve uma parceria bacana, a última gestão também, e eu gostaria que isso pudesse continuar, porque às vezes as pessoas veem, né, a Rosélia, o sindicato brigando, batendo de frente, mas ninguém vê os bastidores até chegar a esse ponto. Nós somos de negociar. Então, todos os projetos que chegam nessa casa, o sindicato está sempre presente para que a gente consiga negociar antes que se aprove uma lei que possa prejudicar o funcionalismo. Esse foi o nosso papel, né? Não só os servidores da prefeitura, nós atendemos servidores desta casa, da autarquia. Em início de dezembro de 2020, o nosso sindicato teve uma extensão de base. Hoje nós atendemos São Roque, Vargem Bonita, Pimenta, Doresópolis e Piuí. Isso é uma conquista muito grande para um sindicato, que demonstra o reconhecimento do trabalho, porque o Ministério da Economia jamais iria conceder um registro para um sindicato que ele não demonstrasse o quanto ele trabalha, o quanto ele se dedica nessa luta que é defender o funcionalismo público. Então, eu gostaria de desejar boa sorte a todos vocês que estão iniciando, os que estão retornando. Não é fácil, né, a luta aqui, a gente sabe do dia a dia, o quanto existe o egos, os interesses pessoais, mas aqui não é lugar para isso, né? E eu, pessoalmente, sempre fui muito de pensar no coletivo, ainda que eu seja prejudicada. E à frente do sindicato, eu sempre trabalhei assim. Eu acredito que nós, né, vocês, vereadores, junto com o sindicato e as outras instituições em Piuí, trabalhando em parceria, a gente consegue fazer uma cidade melhor. Eu sempre digo, transformar essa cidade na cidade carinho, que ela leva o nome, e que muitas das vezes ela não é uma cidade carinho. E falando do funcionalismo público, nós temos muito, muito, muito de que cultivar esse carinho por esses servidores que fazem essa cidade funcionar. Boa sorte para vocês. Espero que vocês consigam realmente cumprir com aquilo que vocês se comprometeram quando se candidataram. Boa noite. Boa noite. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para a explicação pessoal. Convido o vereador José Wellington da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, servidor da casa e público presente. Eu queria desejar, né, boas-vindas, né, para todos nós que estamos iniciando a primeira reunião, né, do ano, que vão vir muitas aí, né, pela frente, se Deus quiser. Tanto ordinárias, extraordinárias, reuniões de comissões, né? E eu peço ao presidente, igual mais cedo, né, nós conversamos, né? Eu peço paz, união, harmonia, muita sabedoria, né? E que vamos largar picuinha,
largar grupo político para um lado, esquecer isso. Aqui nós somos um grupo só, que nós somos Piuí. Nós estamos lutando para o bem de Piuí. Você entendeu? Eu quero é isso. Não temos grupo político. Para mim não existe isto. Desde a passada, né, que eu iniciei, né, eu fui assim. Que seja Pedro, que seja João, que seja quem for que estiver do lado de lá. Eu sou Piuí, eu sou do povo. É igual o João Marcos disse aí mais cedo, né? Vamos fazer de tudo para que nós possamos, esses 4 anos aí em paz. Passa rápido, vocês vão ver. Parece que foi ontem aí, ó, que, né, começamos, já terminamos, né? A Rosélia está aqui, que foi uma que sempre está presente com a gente. Major Valério, a Roseli da Onda Oeste, sempre está aí presente com a gente. E é lógico, vai ter discussões, sim, vai ter sim, mas que fique aqui, né? Que fique aqui, discutimos lá embaixo, lá no plenarinho, né? Mas aqui não, aqui vão trazer harmonia, né? Mas discussão assim, sadia, né? Para o bem comum, né? O bem do povo. Então eu peço é isso, que Deus ilumine nós, e o Fabinho, e nós, Carlinho, o Wilde, João Marcos, o presidente Reinaldo, Gilvan, Shirley e o Júnior Boi, que não está aqui agora nesse momento. Eu peço, e se, né, eu sei que o João Marcos está aqui evangélico, tem a Shirley também, que tem a religião dela. Se antes de terminar, ô, senhor presidente, se pudesse rezar um Pai Nosso no Inácio, se pudesse fazer isso para a gente. Com certeza. Shirley, você permite? Claro. João Marcos, que seja de paz. Deus abençoe todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Convido o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa, ao público presente. Eu queria agradecer aqui, né, primeiramente a Deus, a família, né, minha família que sempre me apoiou, aos amigos, né, a todo o povo de Piuí que nos recebe. Queria agradecer também, em especial, essa equipe, né, do Legislativo que nos acolheu durante esse mês passado aqui. Foi muito bem acolhido, bem recebido. Quero agradecer pelo carinho de vocês. E quero fazer das minhas palavras, Zé Wellington, as suas, que acho que a harmonia, a união, que acho que nós somos um grupo. Nós somos 9 vereadores, né, que a gente foi, lógico, depositado uma confiança para estar olhando por eles, para o povo de Piuí. Não é para um nem para outro, não. Como nosso nobre colega João Marcos falou do bairro dele, como o bairro dele tem, né, várias reivindicações, tem muitos outros também que estão precisando ser olhados com carinho. Então a gente queria estar, né, desejando aí boa sorte, nobres colegas novos que estão chegando, e pedir a vocês que já são, né, de casa, que já têm um traquejo, que têm conhecimento, para estar nos ajudando também, estar junto com a gente, né, ensinando, porque não deixa de ser professores também, que vocês já passaram por muita coisa por aí, né. E eu quero dar um agradecimento a todos e desejar boa sorte a todo mundo. Obrigado. Convido o vereador Gilvan Antônio. Boa noite a todos, os novos vereadores da imprensa, escrita, falada, servidores da casa, público presente, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. A Rosélia, né, como presidente do sindicato, a gente já sabe o trabalho, já vem acompanhando há bastante tempo. A gente como servidor público, a Shirley, que é servidora, o Wilde já foi também, né? Está desejando uma boa sorte para nós, vereadores, né? É igual o Zé falou, aqui a gente vai trabalhar por Piuí, né? O que precisar da gente, estamos dispostos a ajudar pela nossa cidade, né? Agradecer os funcionários da casa, todos, né? Que a gente fez o curso, igual o Fabinho falou, fomos bem recebidos. Eu acho que é importante ter os novos vereadores trabalhando em conjunto pela nossa cidade. Também aqui, deixar um agradecimento também a todos os funcionários públicos, em especial os funcionários da saúde, né? Nesse momento que a gente vive, a nossa cidade, o país, né, mundial, essa crise que a gente está vivendo, a gente vê os funcionários da saúde aí desempenhando um belo papel, né? E dizer que a gente está aqui para aprender com os vereadores que já estão aí, precisar da gente, a gente está à disposição, né?
Desejar uma boa sorte a todos, ao prefeito, Dr. Paulo e Cirineu, que começaram hoje também, né? Que Deus dê sabedoria para eles, para a gente também, para trabalhar para o nosso povo que tanto precisa. Muito obrigado. Convido a vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento todos os demais edis. Boa noite. Quero cumprimentar de uma forma bastante carinhosa os servidores da casa e também ao público que nos assiste. Quero cumprimentar de uma forma bastante calorosa a Rosélia, que é, vamos dizer, representa todo o servidor público. Não vamos simplesmente falar como presidente do sindicato, mas sim como uma verdadeira representante dos servidores públicos. A vocês que estão iniciando nessa jornada, eu digo a todos, porque mesmo quem já esteve em épocas anteriores, a legislação muda muito, não é mais a era que era, daquela era pré-ditada. Muitas coisas têm que ser resolvidas conversando, comunicando, trocando ideias, e não simplesmente a prego. Me desculpem, eu já sou conhecida até pela franqueza. Eu digo isso por causa da situação que nós vivemos agora no plenarinho, sobre as escolhas das comissões, as quais já vieram praticamente, vocês já haviam escolhido entre vocês. Mas eu desejo de coração que possamos trabalhar em harmonia para que consigamos, de fato, representar o interesse da população. Caso contrário, seremos apenas mais joguetes, ocupando mesas por um período de 4 anos. E lembrem-se, tudo no mundo é efêmero e cíclico, isso passa. E passa, e a única coisa que fica é aquilo que você fez, seja de bom ou seja de ruim. Quero, de antemão, já lançar um desafio aos senhores. Foram várias situações, várias demandas que foram iniciadas no mandato passado e que precisamos dar continuidade. Uma delas, entre tantas importantes, é a situação do servidor público no quesito das monitoras que trabalham nas escolas. Os senhores devem já saber de tudo aquilo que elas vêm enfrentando. Na realidade, pela própria LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, elas já deveriam ser consideradas professoras e não monitoras. Não é simplesmente a mudança da nomenclatura. É um conjunto todo, inclusive a aposentadoria especial, que é do professor. Esta é uma luta que a Rosélia arduamente travou, e nós precisamos, neste mandato, dar a César o que é de César, é direito delas, e nós, como representantes legais da população, devemos fazer valer esta lei. No mais, por fim, eu quero agradecer aos senhores pelo trabalho que já vem sendo realizado, pela dinâmica, pela organização. Isso é muito válido, isso aí mostra o nível e a qualidade da gestão. Ao Reinaldo, parabéns pela conduta, a forma como que foi feita. Percebo em você um elemento água. O que é isso? A tranquilidade e a harmonia, isso é importante. No mais, que sejamos fortes o suficientes para vencermos esses 2 anos, com tempestades ou sem tempestades. Obrigada. Convido o vereador, excelentíssimo presidente, Reinaldo dos Reis Silva. Gostaria de cumprimentar o Fabinho Tolim, Carlinhos, Wildes, João Marcos, Gilvan, Zé Wellington, Shirley. Fizeram colocações muito acertadas. Inclusive o vereador Zé Wellington pediu para a gente rezar o Pai Nosso antes do término da reunião. Muito bem colocado. A gente, o Shirley falou, que eu transmito tranquilidade, que a gente quer, nessa gestão, é trabalhar em harmonia, Shirley. Com você, com o Zé Wellington, todo mundo, Gilvan, Fabinho, Carlinhos, Wilde, João Marcos, que é a bem do nosso povo, né? A gente for eleito para isso, e que o presidente, que o Reinaldo quer hoje, é que a gente, nesse biênio, façamos um excelente trabalho a bem do nosso povo. Vou pedir sempre a Deus e Espírito Santo que em cada reunião esteja aqui com a gente,
para que ilumine os nossos pensamentos, para a gente, diante do nosso povo, fazer um excelente trabalho. E agora eu gostaria de convidar a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quebrando o protocolo, né? Gostaria de convidar, né, a inscrição agora de última hora, Carlos Leonel de Oliveira, vereador Carlos Leonel de Oliveira. Eu só quero aproveitar aqui, para não ficar fora do esquema, né, agradecer e cumprimentar, em especial, o nosso presidente, né, Reinaldo, nosso vice, Gilvan, nosso secretário, companheiro, cooperador ali, João Marcos, cumprimentar os nossos companheiros, colegas de bancada, Ana Shirley, o Sr. Zé Wellington, meu amigo Tulinho, meu grande amigo também, Wilde Welles, todos os companheiros que estão aqui dedicando. Em especial também a todos os funcionários da casa, que têm, né, uma tarefa árdua, né, para fazer as coisas funcionarem aqui junto conosco. Quero cumprimentá-los e dizer que a gente está aqui para dar um grande apoio. Especial, quero lembrar aqui, né, que hoje, o seu primeiro dia de trabalho, doutor Zelito, né, está começando o seu trabalho aqui, que Deus abençoe o seu trabalho, e que você mostre todas as qualidades que você tem, que eu tenho certeza que vai ser um ponto estratégico aqui na casa, porque o lado jurídico da casa é um lado muito importante. Então, eu rezo e peço a Deus que te abençoe, juntamente com todos os funcionários, que sejamos, assim, bem recepcionados pelo seu trabalho aqui, que eu tenho certeza da sua capacidade de trabalho. Quero cumprimentar o presidente do sindicato, dona Rosélia, minha amiga Roseli, que está presente, nosso amigo capitão Valério, mas a cidadã que está lá, que não dá para ver quem que é, todos vocês, e agradecer a presença de vocês aqui hoje, né, abrindo os trabalhos da Casa Legislativa. Muito obrigado, um abraço a todos. Gostaria de convidar o vereador Wilde Welles de Oliveira para o uso da palavra. Colegas vereadores, público aqui presente, eu ouvi atentamente a fala de vocês e já tem um tempo que eu já tive outros mandatos e, como diz o Zé Welles, comentava sobre a pacificação da Câmara. Mas a gente vê, né, Zé Welles, que isso ocorre mesmo. Às vezes ocorrem algumas discussões, algo assim mais acalorado, mas é importante que as coisas fiquem só no debate, não passe nada por ordem pessoal. Rosélia, que está aqui, até me citou, Rosélia, a gente sabe que a Rosélia é uma pessoa que defende realmente os funcionários, ela batalha muito, é inteligente, competente e muito participativa. Bom, esse trabalho nosso, ele vai acontecer várias reivindicações, vários debates, mas nós temos que estar muito atentos com a governabilidade. O prefeito, nosso prefeito é um moço novo, doutor Paulo, e eu tenho muita fé no trabalho dele. Eu acho que ele é muito bem intencionado. Inclusive, quando você fala na Vila Grenin, quando fui candidato no ano passado, ele me apoiou e nós andávamos muito, realmente, a gente via que é aquilo, como você está falando mesmo. Mas eu vejo nele que ele vai olhar isso com carinho. E por que não a gente estar sempre, ao longo deste ano e os outros anos, sempre que possível, para discutir os problemas da cidade, os problemas dos bairros, do funcionalismo, sempre convidar o Dr. Paulo para que ele possa vir aqui e estar junto com a gente,
debatendo os problemas da cidade, porque os problemas da cidade, eles vêm primeiramente nós, os vereadores. Então, cabe a nós levar ao prefeito. Mas nada melhor do que ele estar sempre sendo convidado a participar aqui do nosso trabalho. Isso vai ser muito positivo. E muito obrigado a todos e um grande abraço. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.